the well-beloved, since he rent the veil in two. Oh, behold this man of sorrows. Oh, behold him in plain view. The mighty conqueror, since he rent the veil in two. There he stands, the mighty conqueror, since he rent the veil in two. Things are possible, only believe, only believe, only believe. All things are possible, only Let's bow our heads. Inclinemos a cabeça. Lord, on one occasion it was said by thy beloved disciples, teach us to pray. Senhor, em uma ocasião foi dito por teus amados discípulos, ensina-nos a orar. Or when we catch sight of the great God of heaven, we do realize how insufficient we are. Porque quando avistamos o grande Deus dos céus, nos damos conta de quão insuficientes somos. So teach us to pray, Lord, in our hearts now for the things that would be beneficiary to thy kingdom and for thy servants. Assim ensina-nos a orar, Senhor, em nosso coração agora, pelas coisas que seriam de benefício para o teu reino e para os teus servos. Thou knowest the need of every person here. Tu conheces a necessidade de cada pessoa aqui. Here on the desk this morning is handkerchiefs and aprons and just little parcels from the needy, physical aid and domestic and whatever it might be. E aqui no púlpito esta manhã, há lenços e aventais e pequenos pacotes dos necessitados de ajuda física e doméstica e o que quer que possa ser. But thou art God, and God alone, the only true God that there is. Mas tu és Deus e Deus somente, o único verdadeiro Deus que existe. And we ask thee in the name of Jesus, thy beloved Son, that you will heal each of these. E pedimos a ti no nome de Jesus, teu amado Filho, que cures cada destes. And there may be some here who has not a handkerchief here or parcel that need healing. E talvez haja alguns aqui que não tenham lenço aqui ou pacote que necessitam de cura. There may be some out across the nations around the world that even this tape would meet in their homes or their churches. Pode haver alguns através das nações ao redor do mundo, até mesmo que esta fita venha a encontrar em seus lares ou em suas igrejas. We would pray, Lord, that while the service is going on, or the tape is being played, or whatever position we might be in, or condition. Nós rogamos, Senhor, que enquanto o culto estiver em andamento, ou a fita estiver sendo tocada, ou em qualquer posição em que estejamos, ou condição. May the great God of heaven honor this sincerity of our hearts this morning and heal the needy. Give to them what they have need of. Que o grande Deus dos céus honre esta sinceridade do nosso coração esta manhã e cure os necessitados.
Dê-lhes aquilo de que eles necessitam. Bless us now in the coming on service. Abençoa-nos agora durante o culto. Speak through us like never before for the kingdom of God's sake. Fala através de nós como nunca antes para o bem do reino de Deus. We wait in Jesus' name for thy answer. Amen. Nós esperamos no nome de Jesus por tua resposta. Amém. Poderia ajudar-me com isto? It's good to be here in church again this morning. É bom estar aqui na igreja novamente esta manhã. And I was just talking to some friends who've just come in from Ohio to a little girl that was brought down here a few months ago that was dying with leukemia. E eu estava conversando com alguns amigos que acabaram de chegar de Ohio com uma garotinha que foi trazida até aqui há alguns meses, que estava nas últimas com leucemia. The people were very poor, the parents. As pessoas eram muito pobres, os pais. And I haven't time this morning to read the testimony which is going on file. E eu não tenho tempo esta manhã para ler o testemunho, o qual vai ser arquivado. But there's the little girl's picture after 3 days, I believe it was, after she was prayed for. Mas ali está a foto da garotinha, depois de 3 dias, creio que foi, depois que havia recebido oração. The doctors give her just 3 days to live, and 3 days later they could find not even a trace of it. Os médicos lhe deram apenas 3 dias de vida e 3 dias mais tarde eles não puderam encontrar nenhum vestígio disso. And so she's in school very happy. E assim ela está na escola muito feliz. I'm sure the church remembers when we had her here in the room. Estou certo de que a igreja se lembra de quando nós a tivemos aqui no quarto. And also the little baby that was born with the bowels like on the outside. E também o bebezinho que nasceu com os intestinos como para fora. Somehow the doctors in this little condition, the way the bowels were formed, could not be placed back again. De alguma maneira, os médicos e essa condição delicada em que os intestinos foram formados não podiam ser postos em seu lugar novamente. And they was afraid to touch the little thing, it's just a newborn baby. Eles estavam com medo de tocar no pequenino. Era apenas um bebê recém-nascido. And now the little fellow is about a year old, I guess, something like that, with normal bowels, everything just as normal as it can be. E agora o garotinho está com 1 ano de idade, eu suponho, algo assim, com intestinos normais, tudo simplesmente tão normal quanto possa estar. It's just the grace of God, that how good He is to us. É somente a graça de Deus, o quão bom Ele é para nós. Now, today I want to announce that the meeting that we were planning. Agora hoje eu queria anunciar que a reunião que nós estávamos planejando, I was planning on going to this next coming week in Africa, over with Brother Joseph Bose in Kenya and Tanganyika. que eu estava planejando ir nesta próxima semana à África com o irmão Joseph Bose, ao Quênia e Tanganyika. We are unable to have the meeting with the telegram back from Brother Bose. Não podemos ter a reunião, tendo em vista um telegrama que chegou do irmão Bose. Last week, 3 of our own missionaries was killed and murdered. Semana passada, 3 de nossos próprios missionários foram mortos e assassinados. And they're having an uprising there now. E eles estão tendo uma revolta lá agora. And the communists are slipping guns into the natives, claiming they got fish boats sitting around, Red China and Russia. E os comunistas estão contrabandeando armas para os nativos, dizendo que tem barcos pesqueiros nas proximidades, a China comunista e a Rússia. And getting guns to the natives, and they don't know no better than to use them just on anything that they see to use it on. E dando armas aos nativos, e eles não sabem fazer nada melhor do que usá-las simplesmente em qualquer coisa em que eles veem que podem usá-las. So they're, the government thought that it wouldn't be wise to have the meeting at this time. Assim, lá o governo achou que não seria prudente
ter a reunião no momento. And as I understand also that Brother Bose cannot even have his school open in this area where I was going at this time. E pelo que entendo também que o irmão Bosei não pode nem ao menos ter sua escola aberta nesta área aonde eu ia nesta ocasião. But it's not canceled, it's just postponed until they can get it quietened again. Mas isso não está cancelado, está simplesmente adiado até que eles possam aquietar a situação novamente. Very happy this morning to see in the midst of us again, for many years absence, Brother Jackson, Brother Sidney Jackson and Sister Jackson from South Africa. Estou muito feliz esta manhã em ver em nosso meio novamente, por muitos anos ausente, o irmão Jackson, irmão Sidney Jackson e a irmã Jackson da África do Sul. Have these folks, yeah. Eles já falaram? And these people was my real brothers and sister and co-workers in the campaign in South Africa the last trip over. E essas pessoas foram meus verdadeiros irmãos e cooperadores na campanha na África do Sul na última viagem. Which we trust that someday by God's grace to get back with them again, for it's needy. O que nós confiamos que algum dia, pela graça de Deus, retornaremos com eles, porque há necessidade. And I've been trying for 9 years to get back, E tenho tentado retornar por 9 anos, but on account of the organizations and so forth, they won't let me back. mas por causa das organizações e assim por diante, eles não me deixam retornar. So I wrote them a letter recently and said, then let the blood of those lost souls be on you and not on me. Assim, eu lhes escrevi uma carta recentemente e disse, então que o sangue daquelas almas perdidas esteja sobre vocês e não sobre mim. For I believe that God has been wanting to use my ministry over there for those people for some time. Porque eu creio que Deus tem desejado usar meu ministério lá para aquelas pessoas faz algum tempo. And by their denominational difference, they won't let me come back. E por causa de suas diferenças denominacionais, eles não me deixam retornar. But all right, the Lord will take care of that. Mas tudo bem, o Senhor cuidará disso. Now, what I wish to say this morning, that if the Lord willing, Brother Neville has asked me to have services tonight, and at the tabernacle. Agora, o que eu gostaria de dizer esta manhã é que, querendo o Senhor, o irmão Neville pediu-me para que tenhamos culto esta noite, no tabernáculo. So you're invited out. Assim vocês estão convidados. And then next Sunday, the Lord willing, I'm to be here also. E então, no próximo domingo, o Senhor permitindo, estarei aqui também. Then maybe for the next 2 or 3 Sundays, because of the absence of this being cancellation of this meeting that was in making. Então, talvez pelos próximos 2 ou 3 domingos, por causa da ausência disto, pelo cancelamento desta reunião que estava em preparativos. Now, we also would like to say that I said maybe we would preach the 7 trumpets during this time. Agora nós também gostaríamos de dizer que eu disse que talvez nós pregaríamos as 7 trombetas durante este tempo. We wondered just how that we were going to do it in the insufficiency of the size of the building and the inconvenience of the air conditioner, no air in the room. Nós nos perguntamos simplesmente como iríamos fazer isto, tendo em vista a insuficiência do tamanho do edifício e a inconveniência do ar-condicionado, a inexistência de ar-condicionado no auditório. It's not fixed yet for air conditioning. Ele ainda não está preparado para ter ar-condicionado. And we tried to rent this school up here, which is air conditioned, E tentamos alugar esta escola aqui em cima, a qual tem ar-condicionado. which seat about, I don't know, it's a nice seating capacity, very fine school. But we could find nothing. A qual comporta cerca de, não sei, tem uma boa capacidade de assentos. Ótima escola. Mas nós não pudemos encontrar nada. And it would, they'd give us next week. Eles nos dariam na próxima semana.
But next week, see, there's delegations coming from different parts of the world. Mas, na próxima semana, vejam, há delegações vindo de diferentes partes do mundo. From Jamaica and from the islands and from even to South America and Canada and Mexico and across the nation. Da Jamaica e das ilhas e do sul, até mesmo da América do Sul e Canadá e México e através das nações. And we sent out the notices Monday, then they wouldn't get them until about Wednesday or Thursday. E enviando as notificações segunda-feira, então eles não as receberiam até por volta de quarta ou quinta-feira. And then have to ask time off and so forth, which would throw it way out. E então tem de pedir tempo de folga e assim por diante, o que atrasaria muito. The next week's on until school time. You'd have to take it one night and then off maybe a night or two and then on again, and we just couldn't do that. You couldn't make it. As próximas semanas daí em diante, até o tempo das aulas, seria preciso tomar uma noite, e então parar talvez uma noite ou duas, então continuar novamente, então nós simplesmente não poderíamos fazer isso. Não seria possível fazer isto. I wondered why. When I'd prayed sincerely. Eu me perguntei por quê, uma vez que eu tinha orado sinceramente. And then it's about time for us to return back to Arizona again for the children to get in school. E então está quase na hora de retornarmos ao Arizona para as crianças irem à escola. And then I was talking to the wife. E então eu estava conversando com minha esposa. And yesterday I went into the room and I said, Lord, I may not use so many words, but understand, please God, what I mean in my heart. E bem, ontem eu entrei no quarto e eu disse, Senhor, eu talvez não use tantas palavras, mas entende, por favor, Deus, o que quero dizer em meu coração. What is the matter that everything is cut off from preaching those trumpets? Qual é o problema que tudo está bloqueado quanto à pregação dessas trombetas? And then he came and revealed it. E então ele veio e o revelou. And now this morning I want to speak to you on the reason why. E agora, esta manhã, eu quero falar-lhes sobre a razão por quê. And now let us, who has Bibles and would like to turn in our Bibles, we will turn first to Leviticus, the 23rd chapter of Leviticus. E agora vamos, os que têm Bíblias e gostariam de abrir suas Bíblias, abriremos primeiro no capítulo 23 de Levítico. If the Lord is willing, tonight I'm going to preach on the subject, going beyond the camp. Querendo o Senhor, esta noite vou pregar sobre o tema indo além do acampamento. And it will be short, and so you can have time to get back to your places for work. E será curto, e assim vocês terão tempo para retornar às suas casas para trabalhar. We're happy to see visitors in, people from out of town. Estamos felizes em ver visitantes, pessoas de fora da cidade. How many out of town people here while we're looking? Quantos de fora da cidade há aqui enquanto estamos olhando? 95%, 98% of the congregation. 95%, sim, 98% da congregação. So you see, it isn't Jeffersonville, it's the people who come into Jeffersonville. Assim, vocês veem que não é Jeffersonville, é o povo que vem a Jeffersonville que faz. We are here by the grace of the Lord. Nós estamos aqui pela graça do Senhor. And now, I want to read 3 places this morning. E agora, eu quero ler em 3 lugares esta manhã. One of them is found in Leviticus, the 23rd chapter, and the other is in Isaiah 18 and Isaiah 27. You who are marking it down. Um deles encontra-se no capítulo 23 de Levítico e o outro está em Isaías 18 e Isaías 27, vocês que o estão anotando. And now, instead of preaching, the Lord willing, I'll do that tonight. E agora, ao invés de pregar, querendo o Senhor, farei isso esta noite. But I want to teach this morning on the Feast of the 7 Trumpets. Mas quero ensinar esta manhã sobre a festa das 7 trombetas, which this month is the Feast of the 7 Trumpets, beginning
and which is the 7th month. O que este mês é a festa das 7 trombetas começando, e o qual é o 7º mês, Which would be July the 15th, was beginning of the Feast of the Trumpets and the Levitical laws. o que seria 15 de julho, era o começo da festa das trombetas nas leis levíticas. Now, if you have your papers and things and wish to write down scriptures and texts and so forth as we go along. Agora, e se vocês têm seus papéis e coisas tais e desejam anotar escrituras e textos e assim por diante, enquanto prosseguimos, There's one thing to this meeting. It's hot, and we are accustomed to that through the years. há uma coisa quanto a esta reunião. Está quente e nos acostumamos com isso faz anos, But someone might think that I believe that when we enter into this building that we cease time, maybe partially in eternity, the way how long I hold the people. mas alguém talvez poderia pensar que creio que quando nós entramos neste edifício, que nós paramos o tempo, talvez, e parcialmente na eternidade, pela maneira como seguro o povo por tanto tempo. I don't mean it to be that way, Eu não tenho a intenção de que seja assim, but I believe that we're living at so close to the coming of Jesus that I have to take advantage of every minute that I have the people together. mas creio que estamos vivendo tão perto da vinda de Jesus, que tenho de tirar vantagem de cada minuto quando eu estiver com o povo reunido. And I was thinking, as I was driving down the road a while ago, being out for a little prayer just before entering the pulpit, as any real sincere clergyman does. E eu estava pensando, enquanto eu estava dirigindo pela estrada faz pouco, estando fora para um pouco de oração logo antes de vir ao púlpito, como qualquer pastor realmente sincero faz. I was thinking, we're having the most glorious time when we meet here together. Eu estava pensando, sabe, estamos tendo o tempo mais glorioso quando nos reunimos aqui. And the people gathering from many states sitting right in here now, from way away, hundreds and hundreds of miles. Mas, e as pessoas se reunindo de muitos estados sentadas aqui agora, de muito longe, centenas e centenas de milhas. And we assemble together to fellowship around the Word. E nos reunimos para ter companheirismo ao redor da palavra. But there'll come a time soon when this will be just a fond memory. That is right. Mas virá um tempo, em breve, quando isto será apenas uma agradável lembrança. Isso mesmo. These times will be taken away from us. Estes tempos serão tirados de nós. So therefore we must do all that we know how to do to make this every minute count. Portanto, nós devemos fazer tudo o que sabemos para fazer com que isto, cada minuto, conte. And think of this now while we're suffering in the heat of the morning. E pensem nisto agora enquanto estamos sofrendo no calor da manhã. And every human body is a dynamo of heat itself, and it makes it pretty hard on you. E vocês sabem, todo o corpo é um dínamo de calor. Ele mesmo dificulta um pouco para vocês. And but I want you to get the word. Mas eu quero que vocês recebam uma palavra. Now, just before we read, let's pray. Agora, antes de nós lermos, oremos. Lord, most any person in here that can move their hands could turn the pages of this Bible. Senhor, quase qualquer pessoa aqui que pode mover as mãos poderia virar as páginas desta Bíblia. But there's but one among us this morning that can open it. That's the great Holy Ghost which is in our midst. Mas há somente um entre nós esta manhã que pode abri-la. Esse é o grande Espírito Santo, o qual está em nosso meio. Open to us the word, Lord, as we read, as you did to the disciples as they went on the road to Emmaus and began to explain to them the scriptures. Abre a palavra para nós, Senhor, enquanto lemos, como fizeste para os discípulos enquanto iam a caminho de Emaús, e começaste a explicar as Escrituras para eles.
And may we, when we leave, say like those who coming back to Jerusalem from Emmaus, did not our hearts burn within us as he spake to us along the way? E possamos nós, quando partirmos, dizer como aqueles que retornaram para Jerusalém de Emaús: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? For it's in the name of Jesus we asked it. Amen. Porque é no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Let us stand in reverence to the word. Fiquemos de pé em reverência à palavra. Now, my subject this morning is the Feast of the Trumpets. Agora, meu tema esta manhã é a Festa das Trombetas. I want to read now from the 23rd verse of the 23rd chapter of Leviticus. Quero ler agora a partir do versículo 23 do capítulo 23 de Levítico. And the Lord spake unto Moses, saying, E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Speak unto the children of Israel, saying, In the 7th month, and in the first day of the month, shall ye have a Sabbath, a memorial, a blowing of trumpets, a holy convocation. Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º e ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos e trombetas, santa convocação. Now in the book of Isaiah, beginning with the first verse of the 18th chapter, this connects this together. Agora no livro de Isaías, começando com o versículo 1 do capítulo 18, isto conecta-se com isto. Woe to the land shadowing with wings, which is beyond the river of Ethiopia. Ai da terra que ensombra com as suas asas, que está além do rio da Etiópia, That sendeth ambassadors by the sea, even the vessels of bulrush upon the water. que envia embaixadores por mar, os navios de juncos sobre as águas, Saying, Go ye swift messengers to a nation scattered, field of the people, terrible nation, melted out and trodden down, whose land the river has spoiled. dizendo: Ide, mensageiros velozes, a uma nação alta, polida, do povo terrível, nação de medidas e de vexames, cuja terra o rio divide. And all ye inhabitants of the world and dwellers on the earth, E todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, see ye when he lift up an ensign on the mountain, and when he bloweth a trumpet, hear ye. quando se arvorar a bandeira no monte, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. In Isaiah 27:12 and 13, Em Isaías 27, 12 e 13, and it shall come to pass in that day that the Lord shall beat off from the channel of the river unto the streams of Egypt. e será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde as correntes do rio até o rio do Egito. And ye shall be gathered one by one, O ye children of Israel. E vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. And it shall come to pass in that day that the great trumpet shall be blown, E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. and ye shall come which are ready to perish in the land of Assyria, and the outcast in the land of Egypt. E os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, And shall worship the Lord in the holy mount at Jerusalem. tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Let us pray again. Oremos novamente. Lord, bless these words to our hearts. Senhor, abençoa estas palavras no nosso coração. May our
thoughts and our meditation be according to thy bidding. In Jesus' name, amen. Possam nossos pensamentos e nossa meditação ser de acordo com tua ordem, no nome de Jesus. Amém. You be seated. Podem sentar-se. There's so many things that a pastor would like to say to his congregation that he loves, of different people from different places, which would not be permitted on the count of time. Há tantas coisas que um pastor gostaria de dizer à sua congregação que ama, de diferentes pessoas, de diferentes lugares, o que não seria permitido por causa do tempo. Now, as we approach this subject, we want you to feel at liberty. Agora, enquanto nos aproximamos desse tema, queremos que vocês se sintam à vontade. And many of you are standing, and as I come by, the halls is full, and outside the doors in the front around the building, around the wall. E muitos de vocês estão em pé. E quando entrei, os corredores estavam cheios, e do lado de fora das portas, e à frente e ao redor do edifício, e ao redor das paredes. So now, if you want to change seats with each other, that'll be fine. Assim agora, se quiserem trocar de lugar uns com os outros, estará bem. Now, the Feast of the Trumpets. Agora, a festa das trombetas. Now, this was a gathering of Israel, where they gathered together the Feast of the Trumpets. Agora, esta era uma reunião de Israel, onde eles se reuniam, a festa das trombetas. Now, I have been anticipating for some time to speak on the subject of the seven trumpets in the book of Revelations. Agora, tenho esperado por algum tempo para falar sobre o tema das 7 trombetas no livro de Apocalipse. And now, we're going to review this just a moment to bring out the real cause of me not speaking this time, because the Holy Spirit would not let me speak at this time on these things. E agora vamos repassar isto um momento para dar a conhecer a verdadeira causa de eu não estar falando nesta ocasião. Porque o Espírito Santo não me permite falar nesta ocasião sobre estas coisas. I know that sounds very juvenile maybe to people of great learning and understanding, but to the Christian, it's different. Eu sei que isso soa muito infantil, talvez para pessoas de grande instrução e entendimento, mas para o cristão é diferente. We follow the leading of the Spirit, that alone. Nós seguimos a liderança do Espírito, isso somente. Now, I begin to notice at the preaching of the 7 church ages, Agora eu comecei a notar na pregação das 7 eras da igreja, which is the pattern or the forecast of all that God was going to do for the churches and through the churches and positionally setting them up. a qual é o padrão ou a previsão de tudo que Deus ia fazer pelas igrejas e através das igrejas e colocando-as em posição. The first 3 chapters of the book of Revelations reveals all the happenings unto the church. Os primeiros 3 capítulos do livro de Apocalipse revelam todos os acontecimentos à igreja. Then from the 3rd chapter unto the 19th chapter of Revelation, there is no more seeing of the church. Então, do capítulo 3 até o capítulo 19 de Apocalipse, não mais se vê a igreja. The church goes up at the 4th chapter of Revelations and returns back at the 19th chapter of Revelations, the bride and the groom together, coming to the earth. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 de Apocalipse, a noiva e o noivo juntos, vindo à terra. And then from the 19th chapter to the conclusive of the 22nd chapter, it's all on the millennium and what will be in the years that is to follow. E então, do capítulo 19 até o final do capítulo 22, é tudo sobre o milênio e sobre o que haverá nos anos que se seguirão a isto. During the 4th to the 19th, God is dealing with Israel.
Desde o 4 até o 19, Deus está lidando com Israel. Now, then, when we got finished with the book of the Revelation of the church, Agora então, quando terminamos com o livro da revelação da igreja, what God did to those 7 churches which were then in their infancy or their shadow in Asia Minor. o que Deus fez àquelas 7 igrejas, as quais estavam em sua infância ou sua sombra na Ásia Menor, Then the Holy Spirit revealed and opened us all the mysteries in there of how He's brought His church through history. então o Espírito Santo revelou e abriu para nós todos os mistérios ali, como ele restaurou sua igreja no decorrer da história. And if you don't have the 7 church ages on tape, it would be good if you listen to them, and soon they'll be in book form. E se vocês não têm as 7 eras da igreja em fita, seria bom se vocês as ouvissem. E em breve elas estarão em forma de livro. Then just leaving it at that and pursuing, after a while we'd preach on the seals, not knowing what the seals was. Então, simplesmente deixando isto nesse ponto e presumindo que depois de um tempo nós iríamos pregar sobre os selos, não sabendo o que os selos eram. I had my own idea, as every minister does, of reading maybe what other man had said and believing as much as I possible with them on the things that they had drawn up their conclusion. Eu tinha a minha própria ideia, como todo ministro, por ler talvez o que os outros homens tinham dito e crendo tanto quanto me era possível com eles sobre as coisas que tinham esboçado suas conclusões. I'd read the book of Mr. Smith, Uriah Smith, which is the Adventist teacher, and I'd read his thoughts on it. Eu tinha lido o livro do Sr. Smith, Uriah Smith, o qual é o professor adventista, e eu tinha lido seus pensamentos sobre isto. And I'd read Mr. Larkin, I'd read so many different ones of their commentaries on this. E eu tinha lido os do Sr. Larkin, eu tinha lido tantos diferentes de seus comentários sobre isto. But somehow or other, I thought I had a little view of it myself that might be places different. Mas, de um modo ou de outro, eu pensava ter um pequeno ponto de vista disto, eu mesmo, que poderia ser diferente em certos lugares. But trying one time, just speaking 3 subjects, the 4 subjects of the 4 horse riders. Mas tentando uma vez apenas falando de 3 temas, o primeiro, ou os 4 temas dos 4 cavaleiros, I preached on it 4 nights, one on one horse and the other. eu preguei sobre isto 4 noites, uma sobre um cavalo e os outros. But then, just before it happened, I was given a vision, which is on tape, as you all know. Sirs, what time is it? That I should go to Tucson, Arizona. Mas então, um pouco antes disso acontecer, foi-me dada uma visão, a qual está em fita, como todos vocês sabem. Senhores, que horas são? Que eu devia ir a Tucson, Arizona. And there, on the backside of the desert, up into the mountain, where I was with some brethren, and told about what a great blast would go off, and 7 angels came down. E lá no lado de trás do deserto, em cima da montanha, onde eu estava com alguns irmãos, falou acerca de uma grande explosão que ocorreria. E 7 anjos desceram. Me thinking myself it was the end of my life. Eu pensando, eu mesmo, que este era o fim da minha vida. Told my wife to get with Billy and what to do with the children and so forth till we met again at the other side. Disse a minha esposa para ficar com o Billy e o que fazer com as crianças e assim por diante, até que nos encontrássemos novamente no outro lado. Then one day in the Sabina Canyon, while God called me early in the morning, up there, I was up with my hands in the air praying and a sword came into my hand. Então um dia, no Cânion Sabino, quando Deus me chamou de manhãzinha, lá em cima, eu estava em pé com minhas mãos erguidas para o ar, orando, e uma espada caiu em minhas mãos. And you know that? Vocês sabem disso. I stood there and looked at it as natural as my hand is now, not knowing what it meant. Eu fiquei lá parado e olhei para ela, simplesmente tão natural quanto minha mão está agora, não sabendo o que isto significava. And it was left me with a voice that said, "This is the sword of the king." E isso deixou-me com uma voz que disse,
esta é a espada do rei. And then later, when the angel of the Lord revealed it, it was the word in the hand. E então, mais tarde, quando o anjo do Senhor o revelou, isto era a palavra na mão. Immediately after that, the angels of the Lord appeared and told about the seven trumpets, or the seven seals, and I was to return back here to Jeffersonville and preach the seven seals. Imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca das 7 trombetas, ou dos 7 selos, que eu devia retornar aqui a Jeffersonville e pregar os 7 selos. And there, if I've ever said anything that was inspired, it was in that. E lá, se eu alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi nisso. There, where the angel of the Lord met us in the Bible, become a new Bible. Lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco, e a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. There it opened up and revealed all the things that the reformers and things had left out. Lá isto abriu e revelou todas as coisas que os reformadores e outros tinham omitido. It was a complete revelation of Jesus Christ, altogether new to us, but perfectly exactly with the Scripture. Isto foi a revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós, mas perfeitamente exatamente com a Escritura. That was the Word, which has always been. Aquela foi a palavra a qual sempre tem sido. I was so inspired and directed. Eu estava tão inspirado e dirigido. Then when I come to this part here of preaching the 7 trumpets, Então, quando cheguei a esta parte aqui de pregar as 7 trombetas, I was thought, well, I'll not try to think anything. I'll just wait till that time and let him reveal it to me. pensei, bem, eu não vou tentar pensar nada, simplesmente vou esperar até aquele tempo e deixá-lo revelar isto para mim. And then yesterday when I was went into the room and wondering why, or beg your pardon, it was the day before yesterday. E então ontem, quando eu entrei no quarto e me perguntei por que, ou, desculpem-me, foi antes de ontem. When I went into the room to try to understand, it was there that the Holy Spirit opened up this to show me the reason it's not profitable even for the church at this time, because it has nothing to do with the church at all. Quando eu entrei no quarto para tentar compreender, foi ali que o Espírito Santo abriu isto para mostrar-me a razão pela qual isto nem seria proveitoso para a igreja neste tempo, porque isto não tem nada que ver com a igreja de modo algum. Now, the hidden mysteries of Christ was fully revealed in the 7 seals. Agora, os mistérios ocultos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. It revealed first the 7 church ages, opened up the ages and placed them positionally both with history and with the Bible, and set them in position how they was. Isto revelou primeiro as 7 eras da igreja, abriu as eras e colocou-as em posição, tanto com a história como com a Bíblia, e colocou-as em posição, como elas estavam. And we found ourselves in the last church age being the Laodicea church age, which was the most corruptible of all the church ages. E nos encontramos na última era da igreja, sendo a era da igreja de Laodiceia, a qual era a mais corruptível de todas as eras da igreja. Even from the very first, from Ephesians, was a great church age. Até mesmo desde a primeira de Efésio, a qual foi uma grande era da igreja. And then how here the Holy Spirit giving me a vision and seeing what would take place. I draw it on the blackboard 2 years ago. E então, como aqui o Espírito Santo dando-me uma visão e vendo o que aconteceria, eu desenhei no quadro negro 2 anos atrás. Here it is up here on the drawing, that how that the light was fading off of the earth. Aqui está isso, aqui em cima do desenho. Como é que a luz estava se desvanecendo da terra. Which would be exactly the way that the light come on the earth as a gospel and how it would fade in and out. O que seria exatamente a maneira como a luz vem sobre a terra, como o evangelho, e como isso apareceria e se desvaneceria. Not knowing it at the time what it meant and how it would be. Não sabendo disto nessa ocasião, o que significava e como seria. But the great ecumenical world
had a meeting with Rome, Mas o grande mundo ecumênico teve um encontro com Roma, and Rome, which is the mother of all organizations, e Roma, a qual é a mãe de todas as organizações. the Pope, for the first time in history, left the Vatican and went to Jerusalem and many places. O Papa, pela primeira vez na história, deixou o Vaticano e foi a Jerusalém e a muitos lugares. Now, Jerusalem is the ancient seat of all of our religion, is Jerusalem. Agora, Jerusalém é o antigo centro de toda a nossa religião. É Jerusalém. And in this ancient seat, the Pope from Rome, which has been the church's greatest enemy all times, E neste antigo centro, o Papa de Roma, o qual tem sido o maior inimigo da igreja de todos os tempos, leaves to come over to visit Rome, or from Rome to Palestine, Jerusalem. partiu para vir visitar Roma, ou de Roma para a Palestina, Jerusalém. And as we see, being uneducated, myself, not knowing the words and how to speak them, I've always taught in types and patterns of nature. E como nós vemos, eu, não sendo instruído, não conhecendo as palavras e como dizê-las, eu sempre tenho ensinado em tipos, como exemplos da natureza. Nature will follow nature. A natureza sempre segue a natureza. Nature is of God. A natureza é de Deus. When you take a time when cattle in the field all congregate together in the corner of the field, Quando você vira o tempo, quando o gado no campo todo se reúne em um canto do campo, take your fish line out of the water. Fish won't bite. tire sua linha de pescar da água. Os peixes não vão morder. You'll never catch them. Você nunca os pegará. See, the cattle are resting, Vejam, o gado está descansando, unless you happen to drop right down in the bed of one. a não ser que acontecesse de cair no ninho de algum. But when cattle go to feeding, watch the same time the cattle does that, the birds also will take to the trees. They'll quit a feeding. Mas quando o gado está se alimentando, observe, ao mesmo tempo em que o gado fizer isto, os pássaros também sobem para as árvores. Eles param de se alimentar. See, it's nature. All of it blends together. Veja, é a natureza, ela toda se harmoniza. You notice the bees at that time is buzzing over their honey, not gathering it. Observe as abelhas. Nesse tempo, estão zumbindo sobre seu mel, não o recolhendo. All nature works together. Toda a natureza trabalha junta. And therefore, like we see a tree drop a leaf off, pretty soon now, in the next couple of months, the leaf will leave the tree. E, portanto, como nós veremos uma árvore deixar cair uma folha, muito em breve agora, nos próximos 2 meses, a folha deixará a árvore. And the life, the sap will go down into the root. E a vida, a seiva, descerá às raízes. And the tree leaf will drop off and fall on the ground and will rot. E a folha da árvore se soltará e cairá no chão e apodrecerá. And the calcium and the potash and it's in the tree leaf will rot in the ground. E o cálcio e o potássio é isto que está na folha da árvore, apodrecerá na terra. And what happened? E o que acontece? The life went on ahead of it and will suck it right back into itself and bring that leaf back again. A vida passa à frente disto, e suga isto diretamente de volta em si mesma, e trará aquela folha de volta. It's a death, burial, and resurrection. Isto é uma morte, enterro e ressurreição. And all nature. E toda a natureza. And the moon is the wife of the sun. It is the lesser light. E a lua é a esposa do sol. Ela é o luminar menor. And then also that when the sun is gone, in the absence of the sun, the moon reflects the light to the earth, which is a type of the church. E então também que quando o sol se vai, na ausência do sol,
A lua reflete a luz para a terra, a qual é um tipo da igreja. And when the Pope leaves the ancient enemy of the church and comes over to the Jerusalem, which is the seat of the church, E quando o Papa partiu, o antigo inimigo da igreja e veio a Jerusalém, a qual é o centro da igreja, which is the New Jerusalem and the Old Jerusalem, a qual a Nova Jerusalém e a Velha Jerusalém, we noticed before it did it, there was a total blackout of the moon. nós observamos, antes que eu tivesse feito, houve um total escurecimento da lua. And in the papers across the nation, as we have on the board, it displayed how that moon turned from light to darkness. E nos jornais por toda a nação, como nós temos no quadro, foi mostrado como essa lua mudou de luz para trevas. And the very phenomena of it, that moon drawed exactly in the skies the same thing the Holy Spirit had me to draw here 2 years ago. E o próprio fenômeno disto, que essa lua desenhou exatamente nos céus, a mesma coisa que o Espírito Santo me fez desenhar aqui há 2 anos. And showing the covering, when it went 6 pictures, I put the 7th on there. E mostrando-a, cobrindo-a, quando foram 6 fotografias, eu coloquei a 7ª ali, Because the 7th church age, just a shadow of light, the going of the... porque a 7ª era da igreja é apenas uma sombra de luz, a saída do... That's where Jesus at the door knocking, but it goes into total darkness. Isso é onde Jesus à porta está batendo, mas se torna trevas completas. And what a reflection, what a message from God himself that these things are the truth. E que repercussão, que mensagem de Deus mesmo, que estas coisas são a verdade. Testified it first in his word, then by the Spirit at the platform, and then declared it in the heavens. Testificou disto primeiro em sua palavra, então pelo Espírito na plataforma, e então declarou isto nos céus. There's no mistake about it at all. Não há nenhum engano nisto de modo algum. Those seals and ages are perfectly in line. Perfectly. Aqueles selos e eras estão perfeitamente em linha. Perfeitamente. God-given witness by supernatural signs and wonders with the word and history all placed together in the age that we're now living in. Deus dando testemunho por sinais sobrenaturais e maravilhas com a palavra e a história, tudo colocado junto na era em que estamos vivendo. Now it's hard for the churches to see this. Agora é difícil para as igrejas verem isto. It's hard for the denominations to see it. É difícil para as denominações verem isto. They always try to think that you're trying to ball the people out. Eles sempre procuram pensar que você está tentando repreender o povo. But you're not. You're trying to warn the people. Você não está tentando advertir o povo. It isn't trying to be evil to them. You're trying to get them from the evil. Não está tentando ser mal para eles, está tentando afastá-los do mal. It isn't people in the organizations, it's the system that they're in that's damning them. Não são as pessoas nas organizações, é o sistema no qual elas estão que as está condenando. Honest, sincere people are Catholic, Protestant, Jewish, and what more? Pessoas honestas e sinceras são católicas, protestantes, judias e outras coisas mais. It's human beings who São seres humanos, os quais nuns don't go into the nunnery to be bad women. They go in there to be good women. as freiras não vão para o convento para serem más mulheres, elas vão para lá para serem boas mulheres. They're trying to get closer to God, but it's the system that pollutes them. Elas estão tentando ficar mais perto de Deus, mas é o sistema que as polui. People join church not to be a bad person, but to be a good person. As pessoas unem-se a igrejas não para serem más pessoas, mas para serem boas pessoas. But it's the system of the church that draws them from the Word and the principles that God's laid down for this day, and that's what gets them out. Mas é o sistema da igreja que as afasta da palavra e dos princípios que Deus estabeleceu para este dia. E isso é o que as tira. Now remember, God is the Word. Agora recordem, Deus é a palavra.
And each age he has allotted the word for each age that would be on the earth. E a cada era ele atribuiu a palavra para cada era que estaria na terra. He allotted it in the church age, and the seven seals revealed every bit of it. See? Ele a atribuiu na era da igreja e os 7 selos revelaram a totalidade disto. Estão vendo? Why was there mysteries that were still hid? Porque ali havia mistérios que ainda estavam ocultos. Revelations 10, we find at the end of the seventh angel's message that these mysteries that had been hid would be revealed. Revelations 10, 1-7. Apocalipse 10, nós encontramos no final da mensagem do 7º anjo que estes mistérios que tinham estado ocultos seriam revelados. Apocalipse 10, 1-7. Notice, the reason is because there had been no prophets during this age. Observem, a razão é porque não tinha havido profetas durante esta era. The Bible said that God does nothing till He reveals it to His prophets, His servants, the prophets. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma, até que Ele a revele a seus profetas, seus servos, os profetas. And the word of the Lord in all ages has always come to the prophets. Never to a system, never to a group. E a palavra do Senhor em todas as eras sempre vem aos profetas, nunca a um sistema, nunca a um grupo. Never did God use a group. Deus nunca usou um grupo. Every time any group of people organized, God left it and never did return. Todas as vezes que algum grupo de pessoas se organizou, Deus o deixou e nunca retornou. Search the history and see if that's right or not. Examinem a história e vejam se isto é certo ou não. We've already done it. Nós já o fizemos. Never does He deal with a system or a group after they organize. It's against God. Ele nunca lida com um sistema ou com um grupo depois que se organizam. Isto é contra Deus. Therefore, during the time of the Reformations, there come in reformers as the seven seals proved that it was. Portanto, durante o tempo das reformas, vieram reformadores, como os 7 selos provaram que sucedeu. But in the last days now, it was supposed to be revealed again. Mas nos últimos dias agora, devia ser revelado novamente. Because we find in the scripture in Malachi 4 Porque nós encontramos na Escritura, em Malaquias 4, that there's to be an anointing come down and to restore again that original faith and to bring the faith of the people back to the original Pentecost, the faith of the fathers. que deve descer uma unção para restaurar aquela fé original e para trazer a fé do povo de volta ao Pentecostes original, a fé dos pais. And we took the Elijah of the first run. We took the Elisha to follow him. E nós tomamos o primeiro Elias da sucessão, tomamos o Eliseu que o segue. We took John the Baptist after that, who was the Elisha of that day, and a promise for another in this day. Tomamos João Batista, depois disso, o qual era o Eliseu daquele dia, e uma promessa para outro neste dia. Now, John the Baptist was not the Elisha of Malachi 4. He was the Elisha of Malachi 3. Agora, João Batista não foi o Eliseu de Malaquias 4. Ele foi o Eliseu de Malaquias 3. Jesus said so. Jesus disse que sim. Behold, I send my messenger before my face to prepare the way. Eis que diante da minha face envio o meu mensageiro para preparar o caminho. We find him being that. Encontramos que ele era isso. Now, in doing so, in finding those positions, we know that all the rest of Scripture, inspired of God, reveals to us that we're in the last day. Agora, ao fazer isso, ao encontrar essas posições, sabemos que todo o restante da Escritura, inspirada por Deus, revela-nos que estamos no último dia. Now, if I come with the message of Pentecost, I'd be in the Laodicean church age and it wouldn't be right. Agora, se eu viesse com a mensagem de Pentecostes, eu estaria na era da igreja de Laodiceia, e isto não estaria certo. That's the reason that Wesley could not take Luther's message. Essa é a razão porque Wesley não pôde tomar a mensagem de Lutero. Luther was in one age
church age, Lutero estava em uma era da igreja, and Wesley was in another church age. If Jesus would have come with the message of Moses, it would not have worked. e Wesley estava em outra era da igreja. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, isto não teria funcionado. If Moses would have come with the message of Noah, it would not have worked. Se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé, isto não teria funcionado. But God has allotted to his people of every age a scripture. Mas Deus atribuiu ao seu povo de cada era uma escritura. And before the age can come into existence, into time, then the churches has got it so mixed up that they don't know where they're at. E antes que a era possa vir à existência no tempo, então as igrejas estão com isso tão confundido que elas não sabem onde estão. That's the reason they fail to recognize Jesus being the Son of God. Essa é a razão porque eles falharam em reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Their traditions had blinded their eyes, but he was exactly with the Scripture. Suas tradições tinham cegado seus olhos, mas ele estava exatamente com a Escritura. The prophets was the same. Com os profetas foi a mesma coisa. Jesus said, which of your fathers didn't stone those prophets that were sent to you? Jesus disse, qual de vossos pais, não apedrejou aqueles profetas que foram enviados a vós? Then God sends his prophet to... Então Deus envia seu profeta para... And the prophet is the living word of God made manifest. E o profeta é a palavra viva de Deus manifestada. Jesus said, how can you condemn me to say I'm the Son of God and you call in your own laws? Jesus disse, como podeis vós condenar-me por dizer, eu sou o Filho de Deus e vós chamais em vossas próprias leis?